Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Está no ar o Camarote 21, a sua revista semanal de arte e cultura da Europa. Nós estamos nos estúdios da Deutsche Welle, na Alemanha. Eu sou Helena Coelho e esses são alguns dos nossos temas de hoje. Olha só que legal. Torre projetada pelo famoso arquiteto Frank Gehry é a mais nova atração de Arles, no sul da França. Arte feita por abelhas. Conheça o trabalho do escultor eslovaco Tomás Libertini. E o sucesso de Arabella Duffy, a londrina que dá aulas de história no Instagram. Um projeto arrojado reluz no sul da França. O renomado arquiteto Frank Gehry é conhecido pelas obras extravagantes. É dele, por exemplo, o projeto do Museu Guggenheim de Bilbao, na Espanha. E a mais nova criação do arquiteto não deixa por menos. Ela acaba de ser inaugurada em Arles, no sul da França. A Torre Prateada é parte do Luma Arles, um complexo cultural fundado pela mecenas e colecionadora suíça Maya Hoffmann. Uma torre de 56 metros de altura ilumina a charmosa Arles, no sul da França. Quem assina o projeto é o famoso arquiteto norte-americano Frank Gehry, conhecido pelas criações extravagantes, inclusive financeiramente. Apenas a construção da torre saiu por 150 milhões de euros. Ela integra o novo complexo cultural Luma Arles, da colecionadora suíça Maya Hoffmann. A torre superou até mesmo as minhas expectativas. Eu acho que ela combina muito bem com a paisagem, assim como Frank Gehry combina maravilhosamente bem com esse projeto, pois ele tem a alma e a criatividade de um artista. Aqui, arte e arquitetura se fundem. No hall de entrada, por exemplo, há um escorregador de metal de 32 metros de comprimento. Nas alas de exposição, arte contemporânea para ser apreciada. Parte das obras vem do acervo de Maya Hoffmann. Já em 2010, Maya adquiriu o terreno de 11 hectares, uma área desativada do sistema ferroviário francês. E até hoje o complexo está em construção. Afinal, o Luma Arles é uma das maiores iniciativas artísticas particulares da Europa. O visual arrojado do projeto contrasta com o charme pitoresco e as ruínas romanas de Arles. Mas o diretor do complexo não vê problemas nesta oposição. Desde a fundação da cidade, Arles sempre foi marcada pelo monumentalismo arquitetônico. Já o anfiteatro romano, em sua época, foi de proporções fenomenais. E além dos monumentos da antiguidade clássica, há em Arles também um legado medieval. Nós somos apenas mais uma camada deste contexto histórico. Com esse projeto inovador, Maya Hoffmann espera abrir novos caminhos e criar um espaço único de interação entre artistas, cientistas e o público. Um espaço de criação coletiva orientada para o futuro. Para nós, o aspecto mais interessante é tornar visões possíveis, fazer o impossível acontecer, realizar coisas que não são realizadas em outro lugar. Por isso, estamos criando e construindo relações profundamente enraizadas entre artistas, escritores, filósofos, cientistas, produtores culturais, designers, arquitetos. Este lugar é pensado para pessoas que queiram criar novas formas de trabalho. E eu acho que nessa área somos verdadeiros pioneiros. O futuro ainda vai se desenvolver muito mais nesse sentido. Para os habitantes de Arles, o novo complexo cultural ainda pode causar certo estranhamento, mas já está aprovado. Assim, Arles fica mais moderna, uma cidade com 2.500 anos de história. É fenomenal, o mundo está olhando para Arles. Você pode gostar ou não, mas esse não é o ponto. O importante é que Arles se tornou assunto de discussão. As obras de Frank Gehry pelo mundo já se provaram verdadeiros ímãs de público. E não que Arles já não tivesse atrações suficientes, mas a Torre do Arquiteto certamente acaba de se tornar mais uma.
E nós seguimos na onda das construções extravagantes, só que em proporções um pouco mais delicadas. O eslovaco Tomás Libertini é especializado em esculturas bem particulares. Parecido com um arquiteto, ele projeta o alicerce, a estrutura das obras, e deixa que abelhas façam o resto. 60.000 abelhas trabalham a todo vapor, mas não necessariamente na produção de mel, e sim de esculturas. Aqui a fusão de arte e natureza resulta em formas encantadoras feitas de cera, ideia do escultor eslovaco Tomás Libertini. A razão pela qual eu quis trabalhar com abelhas é porque eu queria celebrar um herói não convencional. Abelhas parecem ser criaturas vulneráveis, mas elas produzem algo que dura muito tempo e sobrevive a tudo. Só que elas não são o herói típico que se espera. Tomás Libertini cria a base inicial das obras e deixa o resto por conta da natureza. No ateliê em Roterdã, na Holanda, ele esboça novas ideias. A moldura das esculturas é projetada no computador e então armada à mão, seja com arame ou materiais biodegradáveis. É nesta estrutura que as abelhas irão depositar a cera, e o artista consegue influenciar o comportamento delas. Quando trabalho com essas molduras, preciso ter uma coisa em mente. Abelhas adoram formas voluptuosas, assim como o jogo de alternância entre formas côncavas e convexas. Abelhas adoram curvas. As abelhas de Tomás Libertini são cultivadas por um apicultor da região. Para produzir cera, elas precisam de muita energia. Para tal, se alimentam do néctar das flores que elas coletam principalmente nos meses de abril a junho, durante a primavera europeia. Graças a glândulas específicas, as abelhas produzem a cera, que elas então misturam com a saliva para formar os favos. Mas Tomás sabe que mesmo com todo o planejamento, a natureza é imprevisível. Como está fazendo frio, parece que as abelhas se recolheram para proteger os filhotes. Eu imagino que elas não devem ter construído muito nos últimos dias, o que é um comportamento normal e esperado, mas já vejo alguma atividade na parte de baixo, o que é um bom sinal. But you have some building activity already at the bottom, so that's quite nice. Para as esculturas conjuntas ficarem prontas, pode levar de 2 semanas a 2 anos, dependendo do clima. Mais do que gerar belas obras de arte, acho esse projeto muito importante no contexto da proteção das abelhas. Fico muito feliz e honrado que esse projeto ajude a promover essa ideia de forma estética e divertida. As esculturas de cera de Tomás Libertini podem ser vistas em instituições renomadas mundo afora. A famosa Nefertiti dele foi exposta em processo na Galeria de Roterdã e enviada à Radiators Gallery de Amsterdã depois de pronta. Esta obra está no Museu Mudak de Lausanne, na Suíça. E até mesmo o MoMA de Nova York possui uma criação do artista. O mais fascinante das abelhas é que elas são extremamente suaves de um lado, mas extremamente duráveis de outro. Amo essa contradição. Acho que é uma bela metáfora de como deveríamos olhar e tratar nossa sociedade. Há pessoas à nossa volta que podem parecer fracas, mas que possuem uma qualidade extremamente forte e que deveria ser celebrada. Parece que Tomás descobriu mais uma forma de as abelhas adoçarem nossas vidas. E arte e natureza é também a inspiração da nossa próxima matéria. Na Suécia, existe uma tradição impressionante ligada ao pastoreio. Um canto tradicional e poderoso usado para chamar, para recolher o gado do campo no fim do dia. Essa técnica se chama kulning e, apesar de ser cada vez mais rara no dia a dia das fazendas suecas, vem sendo redescoberta por cantores do país e já se transformou em uma linguagem artística própria. Um canto hipnótico no interior da Suécia. Assim soa o kulning. Eu utilizo a minha voz quando trabalho no campo com os animais, para chamá-los e mantê-los juntos quando eles não querem ir para casa.
Me chamo Jenny Tiedemann Osterbey e sou doutoranda em etnomusicologia. Além disso, sou cantora, domino a técnica do curling e trabalho no campo durante o verão. Estamos na província sueca de Dalarna, cerca de 4 horas de carro a noroeste de Estocolmo. As fazendas de verão são chamadas de fäbod e não costumam ter água corrente nem energia elétrica, como na fäbod de Alice Gustafsson. A fazendeira de 82 anos conhece o curling desde a infância. Com os tons que ecoam ao longe, ela chama os animais para casa ao fim do dia. Uma tradição centenária. Eu tenho o meu próprio jeito de chamar as vacas para casa. É assim. Kom nu, kom nu, kom nu då, kom nu då. Uma técnica e uma tradição que fascinam a musicóloga Jenny Tiedemann Osterbey. Ela se interessa particularmente pela história das mulheres fazendeiras, que antigamente costumavam passar verões inteiros sozinhas nas fäbods. Me incomodou muito que na Suécia não se aprendia nada sobre isso nas escolas. Isso é uma parte da nossa história sobre a qual não se fala. Então, decidi que contar essas histórias seria minha missão de vida. Uma tarefa necessária, pois cada vez mais o curling vem caindo em desuso nas fazendas. Felizmente, a técnica foi absorvida por cantores do país e já se transformou em uma linguagem artística própria. O curling pode soar tanto agudo quanto grave, que é muito bonito, chega a parecer um latido. Há uma gama incrível de sons, nuances e tradições que se desenvolveram a partir dele. Um desenvolvimento que pode ser conferido regularmente em concertos como este, na Fazenda de Verão, Leksand. Eu conheço o curling da minha infância. Havia uma senhora que sempre cantava. Foi maravilhoso escutar isso aqui de novo. Quando ouço curling, eu me acalmo. Você sente o canto na alma, você vibra por dentro. Mesmo que cada vez mais distante das origens, nas fäbod, o tradicional curling se mantém vivo na Suécia. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo, não saia daí. Camarote 21 de volta aqui dos estúdios da Deutsche Welle, na Alemanha. Hoje nós já falamos de arquitetura, de escultura e agora vem um artista que gosta de combinar as duas coisas com muito bom humor e um quê de nostalgia. O alemão Martin Heuvold transforma o cenário urbano em construções de Lego. Quem já brincou de Lego provavelmente já construiu uma ponte com as pecinhas de plástico. Pois o artista Martin Heuvold decidiu inverter as coisas e transformou uma ponte de concreto em obra de arte inspirada no brinquedo. Queria fazer algo um pouco diferente, algo inesperado para o observador. Testei com a superfície de madeira primeiro e em algum momento, conversando com a minha namorada sobre isso, ela sugeriu que eu tentasse com Lego e assim nasceu a ideia. Com a ponte de Lego, ele foi premiado em 2012 em uma das categorias do Prêmio Alemão para Fachadas e assim ganhou fama internacional. Sob o pseudônimo de Max, Martin dá uma identidade completamente nova a construções comuns, como essa central de manutenção na cidade alemã de Wuppertal.
Eles pintaram tudo de verde querendo agradar os moradores, mas as pessoas não gostaram muito, então eles entraram em contato comigo. Fui analisar o local e fiz uma das coisas que mais gosto. Pintei a natureza, desenhei árvores, plantas, algo que se encaixa perfeitamente aqui. Eu quero que fique igual a essa imagem, apenas uma insinuação das cores sombreadas dando um clima o mais expressionista possível e, em primeiro plano, algo mais realista. Aufkommt und im Vordergrund hast du es dann möglichst realistisch. Também em Wuppertal, esse prédio, que já foi uma fábrica de artigos de papelaria, ganha uma fachada que combina com a própria história. As obras de Max normalmente estão relacionadas com o objeto a ser pintado, como este ponto de ônibus que agora tem um sofá, ou com a região. O entorno sempre desempenha um papel importante, afinal a obra de arte vai ficar em um lugar fixo. Quando você desenha, seja no papel ou no computador, você vê apenas o objeto. Por isso é bom examinar a região antes, dar uma volta e incorporar um pouco do ambiente à obra. Entre os maiores projetos dele está essa chaminé de 132 metros de altura. Essa chaminé faz exatamente o que deveria fazer. Brilha, mas não é invasiva. É um pouco surreal, um elemento colorido nessa paisagem industrial. Há uma infinidade de outras chaminés ao fundo, muitos prédios industriais. É difícil saber o tamanho deles e para que servem. E de repente você vê uma chaminé, que também é uma obra de arte. Acho que conseguimos alcançar o nosso objetivo. Uma grande empresa de materiais próxima da cidade de Colônia contratou Max para transformar esse prédio de 6.000 metros quadrados. Queríamos algo extraordinário, que chamasse a atenção e se tornasse um ponto de referência na região. Podia ser algo meio maluco. E quando se pesquisa sobre grafite na Alemanha, o nome do Max aparece imediatamente. Max também faz projetos em parceria com outros artistas, como nesta entrada de um centro para jovens em Wuppertal. Para os artistas Dominique Hebestreit e Norman Schläger, Max é muito habilidoso e tem um estilo casual. Eu diria que Max tem um estilo HQ realista e ele tem um grande repertório de conteúdo visual. Max cria mundos próprios a partir de construções cotidianas e assim a central de manutenção se funde com o entorno. A estética que pintei aqui é algo que também poderia imaginar para a minha casa ou outras casas da cidade. Estou feliz com o resultado. Deu para combinar algumas coisas que fizessem sentido com o local. E observando atentamente, dá até para reconhecer a assinatura do artista. Esta é a Ronda Noturna de Rembrandt em versão expandida. A parte do meio é uma velha conhecida, mas a pintura original do mestre holandês era maior. O quadro, hoje considerado uma obra-prima da Idade de Ouro holandesa, teve seus 4 lados cortados durante uma mudança em 1715. Com a ajuda de inteligência artificial, especialistas conseguiram reconstruir partes da obra. O trabalho de reconstrução foi liderado pelo Rijksmuseum de Amsterdã, onde a Ronda Noturna está exposta. Cerca de 300 anos atrás, a Ronda Noturna foi removida de seu lugar original, a sede da Guarda Cívica, para a prefeitura, onde tinha que caber entre 2 portas. Não coube, então os 4 lados da tela foram cortados com uma tesoura. A tira maior tinha uns 60 centímetros de largura, o que é bastante. Através de inúmeras tentativas e também erros, o software de inteligência artificial conseguiu se aproximar o máximo possível do estilo e das cores de Rembrandt. Os pesquisadores estão satisfeitos com o resultado.
O cientista sênior do Rijksmuseum, Robert Erdmann, explicou o processo de elaboração das peças que faltavam e que foram sobrepostas ao trabalho original, sem alterá-lo. O computador aprendeu até mesmo a simular as rachaduras, porque isso também pertence à pintura. Mas nós não nos importamos com a parte do meio, pois já temos a ronda noturna, e isso é definitivamente muito melhor do que qualquer computador pode imaginar. Mas agora podemos usar as partes da esquerda, direita, parte superior e inferior e combiná-las. E esse é o resultado final. Você pode ver que a ronda noturna atualmente termina aqui, na parte de trás desse capacete. Tudo à esquerda disso é reconstrução. O Rijksmuseum agora exibe a obra completa como parte de um amplo projeto de restauração lançado em 2019 e batizado de Operação Ronda Noturna. Fica a dica. O sonho dela é ser arqueóloga e trabalhar em escavações no Egito. Afinal, ela é apaixonada por história e tudo o que tem a ver com o passado da humanidade. Mas enquanto não tem idade para descobrir fósseis e ruínas mundo afora, a jovem londrina vivencia o passado à sua maneira, interpretando personagens históricas no Instagram. Confira o charme e a criatividade de Arabella Duffy. Eu sou Wolfgang Amadeus Mozart, mas vocês podem me chamar de Wolfie. Eu toco violino desde 5 anos. Este pequeno Mozart é, na verdade, Arabella Duffy. A londrina de 9 anos tem uma queda por história. Já antes da pandemia, ela estudava em casa. Foi assim que surgiu a ideia de gravar vídeos interpretando personagens históricos. Voto feminino, igualdade, isso mesmo. Eu sou curiosa por natureza e quando interpreto uma personagem, eu realmente sinto as emoções dela. Quando fiz a Rainha Vitória, eu fiquei triste pela morte de Albert. E quando fui Winston Churchill, eu realmente me senti como um primeiro-ministro em uma guerra. Meu nome é Sherlock Holmes e meu negócio é saber o que as outras pessoas não sabem. Com essas e outras imitações bem-humoradas de personagens históricos, Arabella ficou famosa no Instagram. Até mesmo professores se interessaram pelos vídeos dela e passaram a usar o material em sala de aula. Preciso me alongar, estou sentada aqui há 500 anos. Quem é você? Sou Mona Lisa. É bom conversar com alguém. Fico muito feliz, vejo que as pessoas gostam do que fiz um bom trabalho. Às vezes, mesmo que as pessoas não gostem, você se sente bem quando sabe que fez o seu melhor. Mas quando as pessoas gostam, é claro que é muito legal. E por trás dos vídeos curtos, há bastante trabalho. Juntamente com os pais, Arabella desenvolve as ideias e o cenário. As personagens são encenadas da forma mais realista possível. E quando entra no papel, Arabella apresenta os fatos históricos. Como se sente, Amadeus? Muito bem, obrigada. Fantástico, vamos lá. Ok. Eu nasci em Salzburgo em 1756 e compus mais de 600 obras. Quando eu tinha 7 anos, viajei toda a Europa tocando para rainhas e reis. É a própria Arabella Duffy quem decide que personagem interpretar. E o que acontece diante da câmera é espontâneo, ela não segue roteiros. Quando fizemos os vídeos históricos, discutimos com a Arabella que pessoas ela considera interessantes, de quem se lembra, e então as estudamos. Em geral, são dos livros de histórias que ela leu. São pessoas e fatos que a interessam e que ela acha que podem interessar aos outros também. A vida sob os holofotes não é novidade para Arabella Duffy. Já aos 6 anos de idade, ela integrava o elenco musical The Waitress no West End de Londres. Atualmente, ela dubla o polvo Betty no desenho animado britânico Hey Duggee. Mas o passatempo preferido dela são os trabalhos manuais. Com massa de modelar, ela encena as próprias animações. Isso tudo são coisas que faço para me divertir, mas quando eu crescer, quero ser arqueóloga no
Até porque caçar tesouros e relíquias ela já faz agora. Sempre que podem, Arabelle e o pai desbravam os antiquários do bairro londrino de Hampstead. Adoro encontrar coisas antigas que se perderam no tempo. Perdidas no tempo, sim, históricas. E que agora vão ter uma nova vida na nossa casa. Elas terão outra vida na nossa casa, isso mesmo. Outra história para contar. Outra história. E ideias de histórias para contar certamente não faltam para Arabella Duffy. Tanto faz se elas já aconteceram ou se ainda estão por vir. E com essa aula de história e de criatividade, o Camarote 21 de hoje fica por aqui. Lembrando que o nosso conteúdo está disponível também no YouTube da DW Brasil e na página do programa dw.com/camarote21. Muito obrigada pela companhia, a gente se vê de novo na semana que vem. Até lá!